Bom dia a todos. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje nós vamos ter o nosso estudo com o João Korngold, é de Nova York, Spirit Group in Light? Não. Of New York. Of New York. Spirit Group of New York. Sometimes. Às vezes é difícil, viu? Eu acho que é mais um nervoso de estar aqui todo domingo e a gente não costuma ainda, apesar dos anos que passam. Mas antes disso, nós vamos fazer a leitura inicial e também a oração. Eu não vou fazer a apresentação do João, não, vou deixar ele falar um pouquinho aqui dele mesmo, do trabalho que ele faz maravilhoso lá em Nova York, nosso companheiro de muitos e muitos anos aqui, ele e Jussara. Alice, você faz a leitura hoje? Está de óculos ou não? Não precisa de óculos ainda? Só depois eu pego a catarata. Você vem para cá fazer nossa leitura. Por favor, pode vir. Eu vou pedir para o João fazer a oração inicial e já segue no estudo, por favor. Que Jesus nos abençoe e eu volto mais tarde. Já está marcado, é? Não, você escolhe. Vou escolher a que está marcado. Mais fácil. Ok. É a lição 138 do livro Pão Nosso, Chico Xavier e Emmanuel. Vejamos isso. Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos da vista de quantos não nos possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, para não adquirir mais vastas iluminação, e sim, com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas criaturas, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espíritas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Bom dia. Uma alegria grande estar aqui com vocês. Se eu soubesse que era para vir com a camiseta do campeão, eu vinha com a camiseta do Palmeiras aqui. Mais de 2 anos que eu não dou uma palestra presencial, um pouco nervoso aqui, mas vamos lá. Vamos começar com a nossa oração, levando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus,
pedindo a proteção dos guias espirituais desta casa, que possamos todos ser protegidos, guiados, inspirados, para que possamos aprender e, acima de tudo, colocar no nosso dia a dia em prática todos os ensinamentos que vamos receber. Pedimos uma proteção especial a todos que estão nos assistindo dos seus lares, a todos que estão sofrendo, passando por essa pandemia, que possamos encontrar resistência, fé, que possamos superar os obstáculos, que possamos aprender e vivenciar o Mestre Jesus em nosso dia a dia, em cada um de nós. Unidos em pensamento e prece, pedimos autorização para começar nossos trabalhos. Que assim seja. Então, bom dia novamente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as comunidades espirituais devotadas ao bem. A vida no mundo espiritual, que nós conhecemos principalmente dos livros do André Luiz, o Espiritismo nos traz a melhor descrição de como são as comunidades espirituais, de como é a vida no mundo espiritual. Mas, às vezes, a gente, focando muito no Espiritismo, esquece que isso não vem do Espiritismo, obviamente. Como tudo que o Espiritismo nos trouxe foi apenas o aperfeiçoamento e um melhor entendimento das realidades existentes no mundo desde sempre, as comunidades espirituais também foram descritas antes do Espiritismo, por precursores do Espiritismo. Se você pega, por exemplo, Dante Alighieri, que viveu em 1300, escreveu o céu... Estou fora da câmera. Que escreveu o Inferno de Dante, ele faz descrições do mundo espiritual de que só quem esteve lá e tem um acesso e se recorda pode fazer. Então, nós vamos um pouco cobrir o que são essas colônias espirituais, as comunidades espirituais, mas hoje nós vamos focar nas comunidades espirituais devotadas ao bem, porque nós sabemos que existem comunidades espirituais que são devotadas a perseguições e a não muito boas objetivos finais. Nós vamos focar nos que trabalham para a evolução da humanidade. Jesus nos fala: há muitas moradas na casa de meu Pai, em João 14, 1, 3. O que diz isso? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que todos os mundos são habitados fisicamente e espiritualmente. Nós sabemos que todos os corpos celestes do universo, planetas e sóis, são habitados por espíritos, mas nem todos por espíritos encarnados, como a Terra, onde nós temos espíritos encarnados e temos espíritos desencarnados. Então, para que existe o trabalho dos espíritos nessas comunidades espirituais voltadas ao bem? Aqui em volta da Terra, que é onde nós vamos focar hoje no nosso estudo. O trabalho dos espíritos é para mudar a atmosfera espiritual da Terra. E esse trabalho tem um objetivo para eles também, porque a grande maioria deles vai voltar e reencarnar aqui. Então, como nós trabalhamos no nosso dia a dia para melhorar as nossas condições de vida, para ter um melhor futuro na nossa vida física, quando estamos no mundo espiritual, também vamos trabalhar para melhorar a condição do planeta, para quando nós viermos na nossa próxima reencarnação, termos um planeta melhor, que nos receba com mais facilidades, para que consigamos nos livrar de alguns dos problemas que enfrentamos hoje nessa encarnação. Então, é um trabalho dedicado e sacrificial para podermos viver no mundo
mais feliz no futuro. Mas como eu tinha mencionado, quando a gente fala das comunidades espirituais, quando a gente quer pensar em como funcionam as comunidades espirituais, às vezes parece para algumas pessoas que não conhecem bem a realidade nossa no mundo espiritual, para pessoas que não acreditam na continuação ou têm um conhecimento não aprofundado do que é a nossa vida do lado de lá, que você imaginar comunidades espirituais parecidas com as cidades físicas que nós temos, parece ficção científica e mundo da fantasia. Quando, na verdade, aqui é uma cópia mal feita de lá. Então, o que temos aqui, nós trouxemos de lá, por inspirações, por sonhos, por mediunidade. Então, o que a gente tem que entender é que lá no mundo espiritual existem cidades, existem comunidades que são muito similares ao que nós temos aqui. Obviamente, essas comunidades em volta da Terra, dedicadas ao trabalho do bem, porque quando nós encarnamos, nós trazemos vagas recordações, nós trazemos uma inspiração do que nós vemos lá e tentamos reconstruir aqui, como esse entendimento é um pouco bloqueado pelo corpo físico. Então, quando nós vamos recriar as comunidades espirituais aqui, nós recriamos de uma maneira não fidedigna, não completamente verdadeira. Mas André Luiz, no capítulo 13, em Evolução em Dois Mundos, nos traz umas instruções muito importantes. Ele nos fala que da barisfera para a ionosfera encontramos na constituição material do globo múltiplos círculos de forças e atividades na Terra, bem como na água e no ar, tal como encontramos nos continentes as esferas de civilizações e dentro delas as esferas de classes. O que ele quer dizer é o seguinte: gente, não é que as comunidades espirituais vão ficando uma acima da outra, não vivemos em camadas, vivemos tudo junto. Nós estamos aqui na Terra, encarnados no corpo físico, e as comunidades espirituais estão aqui em volta de nós. Não é que está uma camada acima, outra camada, é tudo interligado. É como se fosse um só, com diferentes mundos vibratórios, como a gente pode explicar melhor essa união que existe entre os encarnados e os desencarnados. Então, quando a gente fala os desencarnados estão aqui em volta de nós, estão presentes na nossa vida, eles estão nessas comunidades espirituais ao mesmo tempo que eles estão em volta de nós. Tudo é uma coisa só. E como a gente dizia no começo, não é privilégio do Espiritismo a explicação das comunidades espirituais. Emanuel Swedenborg, que viveu um século antes de Kardec e que foi um precursor das ideias do Espiritismo e que escreveu um livro muito famoso. Ele escreveu 29 obras, ele era um daqueles gênios que cobria tudo, como o Leonardo da Vinci, ia desde a ciência até a matemática, até a filosofia. E mais para frente na vida dele, ele começou a receber obras mediúnicas. É muito interessante que ele começou a receber obras mediúnicas quando ele tinha 57 anos de idade, 54 ou 57, ou seja, a mediunidade dele floresceu mais tarde na vida dele, o que nos prova, mais uma vez, que a mediunidade não tem tempo de aparecer. Aparece em criança e aparece mais velho. E ele fala, segundo Arthur Conan Doyle, no livro A História de Swedenborg. Arthur Conan Doyle foi, vocês sabem, o autor do Sherlock Holmes, mas no fim da vida dele ele se dedicou ao espiritualismo, publicou muitos livros sobre espiritualismo e é um dos autores mais reconhecidos fora do espiritismo como obras explicando o espiritualismo e nossa vida no mundo espiritual. Swedenborg nos fala: o outro mundo para onde vamos após a morte consiste de várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela a que se adapta
a nossa condição espiritual. Não parece isso que é exatamente o que a gente aprende no Espiritismo? O Espiritismo não nos fala que a gente, depois que volta para o mundo espiritual, nós vamos nos encontrar onde a nossa condição espiritual nos leva? Então, você vê que o Espiritismo apenas aprofunda o que já tinha sido trazido por precursores das lições espirituais. Arthur Conan Doyle, voltando a ele nos fala no livro O Depois da Morte Visto pelos Espíritos, que do outro lado da vida, os espíritos encontram-se em 3 diferentes níveis de acordo com seu processo evolutivo. De novo, explicando e aprofundando o que o Espiritismo também nos traz. O que são esses 3 níveis de acordo com Arthur Conan Doyle? Os espíritos inferiores ficam mais ligados aos desejos materiais deles, ainda muito conectados com a terra, com a matéria, e se conectam com os nossos desejos e interesses materiais do dia a dia. O segundo nível, que é o nível que nos interessa, são os espíritos que vão para as colônias tipo nosso lar, né? E que se dedicam a crescer, a evoluir moralmente, intelectualmente e a trabalhar para o bem da humanidade. E o terceiro estágio são os espíritos mais evoluídos, os espíritos que não ficam na Terra, que já têm a habilidade de ir para outros planetas, de trabalhar mais próximo, no caso da Terra, de Jesus, o administrador do planeta, e no sistema solar em outros planos. São os espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, que escolheu ficar na Terra, escolheu ficar aqui nos ajudando, mas que teria a possibilidade de ir para esferas superiores e trabalhar em outros mundos. A gente imagina que uma Madre Teresa, que um Gandhi, são outros espíritos desse nível que podem ter ido para outros mundos mais evoluídos. Mas o que nos interessa, de novo, é o nível 2, a esfera espiritual chamada por Arthur Conan Doyle de pós-vida normal. Nesse nível, o ar, as casas, os ambientes, as profissões são uma representação sublimada da Terra e da vida terrena. Você vê que Arthur Conan Doyle nos escreve exatamente o que André Luiz nos traz na coleção Vida no Mundo Espiritual, começando por Nosso Lar. Não pode ser uma descrição do nosso lar? As casas, profissões, uma representação sublimada e etérea da Terra e da vida terrena. A vida após a morte apresenta uma sociedade estruturada e complexa, onde cada um encontra trabalho que melhor se adequa às suas capacidades e lhes dá mais satisfação. Então, nesse nível 2, não são espíritos perfeitos, muito longe disso. Somos nós voltando ao mundo espiritual, mas já com o entendimento que o nosso desenvolvimento moral e intelectual tem que vir a benefício nosso e a benefício da humanidade. Então, o desejo de trabalhar para a evolução moral e intelectual nossa e da humanidade nos leva para esse tipo de comunidade espiritual, esse tipo de colônia espiritual, onde estamos longe da perfeição, ainda temos que vencer muitas das nossas dificuldades e imperfeições, mas já temos um objetivo de trabalhar para o bem, mesmo que a gente mal consiga trabalhar para o bem ainda, porque a gente ainda se perde nos nossos problemas emocionais que nos dificultam o avanço, mas a gente sabe que o objetivo é trabalhar para o bem. Então, são esses espíritos que se encontram no que o Arthur Conan Doyle chama de nível 2. André Luiz, ele nos fala que essas comunidades dedicadas ao bem não estão necessariamente em níveis elevados ou em regiões felizes. Por quê? Porque como elas precisam trabalhar
em contato direto com os espíritos necessitados na Terra para nos ajudar a evoluir, elas precisam estar no meio de nós. Então, André Luiz nos fala que muitas delas estão incrustadas nas regiões de sombra e de dor, o que representa um verdadeiro oásis para o viajante cansado perdido nesses territórios. Ou seja, nos processos evolutivos, quando a gente está passando do mundo físico para o mundo espiritual, muitas vezes a gente para nessas colônias e passa um tempo, e tempo na vida espiritual é relativo, para você entender isso, quando a gente fala, passa lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, realmente não faz diferença, porque o tempo é relativo no mundo espiritual. Passa o tempo necessário para a nossa readaptação ao mundo espiritual e ao nosso preparando para a nossa nova missão, nosso novo trabalho. Então, pode ser que você fique numa dessas colônias para voltar para uma próxima reencarnação, ou para depois ir para uma colônia tipo Nosso Lar, ou colônias similares a Nosso Lar. A gente fala muito de Nosso Lar, porque, obviamente, é a colônia espiritual mais conhecida, mas existem um número infinito de colônias espirituais em volta da Terra. Em cada lugar onde existem espíritos encarnados, existem colônias espirituais correspondentes a esses lugares. Então, vocês que estão aqui em New Jersey, ou nós aqui em Nova York, o Tri-State, obviamente temos colônias espirituais aqui nessa região. Significa que a gente vai para essas colônias quando a gente desencarnar, se a gente ainda estiver morando aqui? Não necessariamente. Você vai para a colônia espiritual onde você se afine melhor. Então, se você passa a tua vida inteira aqui, mas você continua se afinando com o seu país de origem, você pode perfeitamente ir para uma colônia espiritual que esteja próxima a onde você se afina espiritualmente, na cidade de onde você veio, acima da cidade de onde você veio. O importante é que o objetivo é o progresso. Então, se a gente vai parar nessas colônias por objetivos positivos de crescimento e de ajuda ao próximo. Obviamente, as características principais dessas colônias, vamos falar um pouco da organização delas. As pessoas estão reunidas em grupos ou famílias de acordo com afinidade mútua e interesse comum. A gente vê no Nosso Lar a família do Lísias, o André Luiz fica um tempo lá na casa do Lísias com a família dele, que são a mesma família que estava aqui na Terra, que volta para lá. Não significa necessariamente que a gente vai estar junto com a nossa família lá, porque depende dos nossos interesses e dos nossos objetivos e do nosso nível espiritual. Lembre-se que o André Luiz não estava com a mãe dele. Ele, durante muito tempo no Nosso Lar, no começo, ele pergunta da mãe, e quando a mãe vem e se encontra com ele, a gente descobre que ela está numa colônia espiritual mais avançada, mas que ela sempre esteve perto dele para ajudá-lo, ele é que não percebia. Então, obviamente, nós temos nossos espíritos afins, nossa família, nossos entes queridos, que vão estar conectados conosco, porque um verdadeiro amor não se perde nunca, mas não necessariamente junto conosco o tempo inteiro. É só você comparar com a vida aqui na Terra. Nós temos nossa família, pais, irmãos, amigos. Nós estamos no mesmo lugar que eles? Não necessariamente. Às vezes a gente está aqui, eles estão em outro lugar. Não deixamos de perder a amizade, não deixamos de perder a conexão, mas estamos seguindo trilhas diferentes. É a mesma coisa no mundo espiritual. Nós estamos reunidos com grupos ou famílias de afinidade, mas não necessariamente com todos os membros próximos da nossa família. Obviamente, existe uma hierarquia de poder, como a gente vê no Nosso Lar, que tem um governador, e os níveis de autoridade nesse lugar são pela ascendência moral, principalmente, mas também pela ascendência intelectual. As duas asas da evolução, a moral e a intelectual, têm que andar juntas, mas, obviamente, sempre uma anda mais que a outra e a gente precisa procurar balancear. Os dirigentes dessas colônias espirituais são espíritos mais evoluídos, tanto do lado intelectual como do moral. Do moral para poder ter uma ascendência moral sobre os espíritos que ali se encontram.
e intelectual para ter a capacidade de administração e de dirigir uma colônia desse nível. Obviamente, você não imagina que um governador do nosso lar não teria uma capacidade intelectual superior aos habitantes de lá para poder dirigir administrativamente a colônia. E você vai, se ler no livro, você vê resoluções que ele tomou quando ele virou governador de alguns problemas que existiram no nosso lar, de alimentação e de repouso e etc., que ele teve de tomar medidas um pouco mais, digamos, enérgicas para colocar um pouco de ordem. Então você vê uma colônia espiritual dedicada ao bem que também não é livre dos seus problemas, porque é uma sociedade heterogênea em termos de conhecimentos e moralidade, onde até mesmo nos níveis mais baixos, porém, o trabalho e a atividade estão voltadas para o bem. Ou seja, mesmo os espíritos que ainda estão em nível um pouco menos evoluído e que ainda estão lutando contra suas inclinações inferiores, trabalham nessas colônias com um objetivo do bem, último do bem, mesmo em que eles não tenham plena consciência ou que eles achem que não estão trabalhando para o bem, o fato deles se encontrarem numa colônia dessas significa que, de alguma forma, mesmo como uma formiguinha, contribuindo muito pouco, eles estão contribuindo para o bem. E os habitantes, então? Que são esses habitantes? O objetivo é fazer o bem em qualquer atividade. Quando você está numa colônia dessas, você sempre pode ir para baixo, tá? Não vamos esquecer essa divisão aqui, para baixo, entre aspas, ou seja, para níveis mais inferiores, sempre podemos baixar, porque, obviamente, para ajudar os espíritos necessitados que não estão na colônia em que nos encontramos, nós temos que ir mais nessa busca de onde eles se encontram em níveis inferiores. Esses espíritos, numa colônia como o nosso lar, podem se comunicar mentalmente, mas para isso precisa saber se comunicar mentalmente. Se você hoje desencarna, volta para o mundo espiritual, amanhã você não acorda sabendo que dá para se comunicar mentalmente. Mesmo que você sabendo que é possível na teoria, na prática a gente não sabe fazer isso. Precisa se readaptar. Então, a nossa conversa vai ser verbal. É como a gente viveu essa encarnação inteira. A gente não pode simplesmente, do dia para a noite, deixar de se comunicar verbalmente e começar a se comunicar mentalmente. Eventualmente, de acordo com a nossa evolução, nós vamos nos comunicar mentalmente, mas esse é um processo que demora um pouco mais e depende de cada um. Então, a nossa comunicação lá vai ser verbal imediatamente após a desencarnação e por algum tempo. E a locomoção também, a gente vê que André Luiz, no começo, no nosso lar, ele pega aquele aerobus e vê esses meios de transporte que existem em nosso lar, e depois ele aprende a se transportar levitando. Então, se vocês prestarem atenção, no livro Os Mensageiros, que é o segundo da coleção, ele está vindo aqui para a Terra para trabalhar aqui, né? E 2/3 do livro é o processo dele vir do mundo, de nosso lar até a Terra. Só chega aqui na Terra no terceira parte do livro. Ou seja, o processo de locomoção é muito longo ainda, é muito difícil ainda. E aí, mais para frente, nos outros livros, a gente ele fala que vai para a Terra e já está aqui. Ou seja, ele começa a se mover por volitação. Eventualmente, a nossa movimentação você pensa num lugar e você está lá. Esses são como os espíritos mais evoluídos se transportam. Então, até a gente chegar lá, a gente ainda vai precisar dos nossos carros, ônibus, bicicletas, etc., mesmo no mundo espiritual. Mas, eventualmente, à medida que vamos acostumando com vida no mundo espiritual e vamos evoluindo, a gente vai aprendendo meios de transporte mais eficientes para nós
finalmente chegando ao transporte via pensamento, que você quer estar lá e imediatamente ali você se encontra. Então, alguns exemplos de colônias espirituais. O nosso lar é situado no limite superior do umbral, abaixo das regiões mais elevadas. Ou seja, eu costumo dizer que o nosso lar é o primeiro nível organizado de colônia espiritual que a gente encontra acima do umbral. Abaixo do nosso lar, nós temos desorganização, inclusive em colônias organizadas para o mal. O que a gente vê é desorganização. Se vocês forem ler o livro Libertação, onde o Gubbio e o André Luiz vão resgatar o Gregório, que é o líder de uma dessas colônias do mal, eles descrevem muito bem como é essa colônia, e você vê os espíritos deformados, os espíritos sofredores, os espíritos voltados para o mal, mas já é uma coisa organizada. O Gregório é o dirigente do planeta, da colônia. Então, existe organização, mas é uma organização desorganizada. Mais ou menos como a gente tem aqui na Terra, né? Você vai para algumas cidades melhores, mais bem organizadas, e algumas cidades mais mal administradas, com mais problemas e com mais índices de criminalidade, de saúde mais baixa. De novo, a gente é uma cópia de lá, gente. Esse é mais ou menos onde ficaria o nosso lar, de acordo com uma descrição da Igorina, que foi ao nosso lar em transporte e descreveu onde ficava o nosso lar. Fica aí onde está essa flecha mostrando. É uma colônia de evolução média, porque os seus habitantes, embora dedicados ao bem, ainda trazem muitas imperfeições. A gente vê toda a descrição do André Luiz. Ele tem o livro inteiro Nosso Lar para ele se readaptar e para poder começar o trabalho para o bem. Aí você vê André Luiz e, obviamente, vocês assistiram o filme Nosso Lar, que dá uma boa descrição visual do que é o nosso lar. O sofrimento pode ainda ser encontrado no nosso lar. Porém, como os espíritos têm uma melhor compreensão, eles são melhor preparados para enfrentar a dor. E também a natureza, num lugar desses, como o nosso lar, é caracterizado por harmonias e belezas que ainda inexistem aqui na Terra. Ou seja, as descrições que o André Luiz tenta nos fazer, por falta de palavras nossas, nós acabamos não tendo a capacidade de compreender inteiramente o que são as belezas de um lugar como o nosso lar. No livro Conversando sobre a Mediunidade, de Abel Glaser, pelo espírito Kaibar Schutel, ele nos fala da comunidade espiritual chamada Alvorada Nova, que existe numa área que abrange 4 cidades na costa marítima do estado de São Paulo. Fica ali em cima de Santos, Bertioga, Itanhaém, por ali. Ela possui 1.060 unidades espalhadas pelo globo na crosta terrestre. O que significa isso? Significa que as colônias espirituais não são colônias isoladas que fazem seu trabalho e as outras colônias não interagem. As colônias todas interagem entre elas. São como aqui, que temos grupos espíritas espalhados pelo mundo, mas organizações que se responsabilizam por dar apoio, por dar suporte, como aqui na região nós temos o Tri-State Spiritist Federation, no país nós temos a Federação Espírita Americana, no Brasil temos a FEB, e acima de todos o Conselho Espírita Internacional, todos trabalhando interligados, cada um com a sua individualidade, com seus próprios objetivos, mas com o apoio de entidades que suportam esse trabalho. Então, essa colônia Alvorada Nova, como ele descreve aqui, tem mais de 1.000 unidades espalhadas pelo globo, acima de várias cidades. Qual é o objetivo dela? É uma colônia dedicada ao estudo do espiritismo, onde tem para esse fim centros de estudo e cultura, onde o estudo da mediunidade é relevante. Então, é a colônia onde, se você quer vir na sua própria encarnação
próxima encarnação trabalhar como médium, é o tipo de colônia que você provavelmente buscaria estar no mundo espiritual, porque é uma colônia que prepara os médiuns para futuros trabalhos de assistência aos encarnados, principalmente aos que trabalharão na área de desobsessão. A gente pode pensar que agora existe pouco trabalho em número de pessoas comparado com a população do globo. Quantas pessoas trabalham com mediunidade no mundo? Não vou chutar, mas obviamente é uma porcentagem infinitamente menor do que a população do globo. Mas a gente pode prever que na evolução da humanidade a mediunidade vai se tornar cada vez mais relevante para o trabalho de ajuda, resgate aos espíritos sofredores e progresso nosso como humanidade. Então, esse tipo de comunidade que prepara e ajuda os espíritos reencarnantes na área da mediunidade são muito importantes. Saindo do Espiritismo, no livro The Life Beyond the Veil, pelo reverendo inglês G. Vale Owen, de 1920, ele nos fala dessa cidade-reino de Castrel, que é uma comunidade espiritual que foca em ajudar as crianças, recebe crianças desencarnadas e prepara para as novas realidades da vida. Prepara os espíritos para a reencarnação, acompanhando-os durante a infância. É importante a gente ressaltar como funciona a desencarnação de crianças, né? Quando a criança tem a consciência de si mesma e ela volta ao mundo espiritual, ela continua o processo na maioria das vezes, de crescimento que ela teria aqui na Terra, no mundo espiritual. Então, se uma criança desencarna com 5 anos, ela volta ao mundo espiritual, vai para uma colônia dessas e continua o crescimento dela, assistido por mães espirituais que auxiliam o desenvolvimento até essa criança atingir a idade adulta, quando aí volta para o novo caminho, pode ser uma nova reencarnação, pode ser continuar o trabalho no mundo espiritual, uma recordação da vida anterior, é variado. Obviamente, nem todas as crianças precisam disso. Você imagina um espírito mais evoluído, que veio aqui por uma missão, por exemplo, o Marcel, do livro Céu e Inferno, que nos descreve que era uma criança deformada, que desencarna com 10 anos de idade, e que tem uma história linda, que vale a pena ler no Céu e Inferno. A gente imagina que ele não precisa esse crescimento, continuar esse crescimento no mundo espiritual. Ele pode readquirir a sua forma anterior a essa encarnação, porque tem uma capacidade de compreensão e um nível evolutivo maior. Então, é a maioria das crianças, mas não são todas, existem exceções. Obviamente, quando a criança desencarna sem ter consciência de si mesmo, ou seja, 6 meses de idade, logo após nascida, é muito normal essa criança voltar a recuperar o perispírito da sua encarnação anterior e voltar mais rapidamente a readquirir o que era antes dessa reencarnação muito rápida e que não deu tempo para ela readquirir uma nova personalidade. Ainda não teve, durou muito pouco tempo. Uma criança de 6 meses não tem uma consciência do self, né, de que é um indivíduo novo nessa nova reencarnação. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, você vê, de novo, como André Luiz e a literatura não espírita coincidem. Ele nos menciona o Lar da Bênção, que é uma combinação de escola para mães e moradia de crianças que retornaram na Terra. Sua função é preparar as mães para uma maternidade responsável e auxiliar crianças desencarnadas ou se preparando para reencarnar. Se vocês lembram no livro, tem uma mãe que vive numa condição muito difícil, com 4 filhos, numa pobreza muito grande, e um dos filhos desencarna, e ela é levada durante o sono a visitar esse filho que desencarnou nessa colônia
no lar da bênção, e ela passa momentos muito felizes com ele, e volta para o corpo, e André Luiz pergunta ao mentor se ela ia lembrar da experiência com o filho, e o mentor fala para André Luiz que ela ia ter uma vaga ideia, porque se ela lembrasse completamente, ela corria o risco de não querer voltar ao mundo físico, de querer continuar no mundo espiritual, e isso ia causar um dano muito grande a ela. Então ela ia ter uma recordação vaga de que tinha sonhado com o filho, e só isso, porque senão ia ser muito pesado para ela a lembrança dessa experiência que ela teve com o filho. Então a gente vê, de novo, as descrições dentro do espiritismo e fora do espiritismo dessas colônias espirituais que existem em volta da Terra. Temos também esses postos de socorro que a gente ouve nos livros, lê nos livros de André Luiz, que são um campus avançado de uma colônia espiritual. Todas as colônias espirituais, como Nosso Lar, têm esses postos de socorro entre a colônia espiritual e a Terra, nas regiões umbralinas, que são, como ele fala aqui, hospitais para almas doentes, uma sala de espera, onde os espíritos permanecem um tempo para poder se readaptar ao mundo espiritual, para poder se preparar para o seu trabalho de novo, ou no mundo espiritual, ou numa nova reencarnação. Essas colônias, esses postos de socorro, são situados em regiões difíceis. Então, os espíritos que trabalham ali lutam com os habitantes dessas regiões sombrias que tentam atacá-los. Eles têm defesas, têm preparações para conter esses ataques dos espíritos, e nos livros do André Luiz, nos Missionários, e em outros, a gente vê descrições dessas colônias no Obreiros da Vida Eterna. Temos uma outra colônia onde o André Luiz passa um tempo, que é dirigido pela Zenóbia, e aí tem também os ataques que sofrem essas colônias, que existem defesas, então, para esses espíritos, porque são regiões de sofrimento e de dor. No livro Os Mensageiros, a gente vê esse posto de assistência chamado Colônia Campos de Paz, onde espíritos que estão doentes, mas, na verdade, são espíritos mais desorientados do que maus, e que, devido ao choque da morte, não estão muito cientes do que está acontecendo com ele. Ainda tem um apego muito grande à sua vida aqui na Terra, então eles são tratados, reequilibrados lá. Muitos espíritos chegam completamente desconectados da realidade que os cerca. Se vocês lembram, no livro Mensageiros, o André Luiz nos descreve uma ala com um grande número de espíritos que estão em repouso, dormindo, no processo de recuperação deles, porque eles não têm condições ainda de lidar com a realidade. Então, eles precisam passar por um tempo de sono para poder se preparar, readaptar ao mundo espiritual. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, nós aprendemos sobre a colônia correcional da Legião de Servidores de Maria. A mãe de Jesus, quando desencarnou, ela pediu e recebeu do mestre a tarefa de cuidar dos suicidas. Então ela formou colônias de apoio e resgate dos suicidas, e essa Legião dos Servidores de Maria, o que a gente encontra nesse livro Memórias do Suicida, que tenta reeducar os suicidas. Esse é um livro difícil de ler, pesado, muito interessante, muito instrutivo, uma leitura obrigatória para todos que querem entender melhor o problema do suicídio e como lidar com os que tentam escolher esse caminho ou que escolheram esse caminho. Obviamente, você precisa estar preparado psicologicamente para ler o livro, porque não é um livro fácil, é um livro bastante pesado, mas que nos educa muito sobre as consequências do suicídio e o trabalho no mundo espiritual para o resgate desses suicidas, sabendo
que todos esses suicidas são amparados diretamente pela Mãe de Jesus, Maria. No livro Entre Irmãos de Outras Terras, Francisco Xavier nos menciona Thomas Edison, que trabalha na assistência espiritual deste país e nos indica que existe uma colônia espiritual na Califórnia, onde ele faz esse trabalho de assistência. Os líderes espirituais desse país, nós sabemos que são, entre outros, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Thomas Edison. E aí existem, obviamente, colônias espirituais nesse país, acima de todos as cidades e todas as regiões, que são lideradas e conduzidas por espíritos mais evoluídos, conectados com a evolução do planeta e com a importância desse país no cenário mundial. Então, Chico Xavier nos menciona essa colônia espiritual da Califórnia. Um dos mais famosos, talvez o mais famoso médium americano, Andrew Jackson Davis, ele nos fala de uma colônia espiritual chamada Summerland, uma cidade espiritual localizada na Via Láctea. Eu trago isso porque é importante a gente lembrar sempre que o Espiritismo é o que nos traz os esclarecimentos, as informações, as descrições mais minuciosas do que é a vida no mundo espiritual. Então, quando a gente fala, eu brinco muito que quando a gente fala de reencarnação, segundo a última pesquisa que eu li, 35% dos americanos acreditam em reencarnação. 35%. Isso significa mais ou menos 100 milhões de americanos acreditam em reencarnação. Quantos sabem como funciona a reencarnação exatamente? 0,001%? Talvez. O Espiritismo nos dá o privilégio de explicar como funciona o processo da reencarnação, os motivos e todo o processo. Se você ler no livro Missionários da Luz, não existe nenhuma descrição de reencarnação tão boa quanto o que nos traz André Luiz no livro Missionários da Luz. Então, nós temos essa vantagem de ter esse nível de informações para nós, mas a gente não pode esquecer nunca que se de um lado é um privilégio nosso, do outro lado é uma responsabilidade muito grande. Porque todos esses que buscam essas informações, esses caminhos, esses esclarecimentos, esses consolo, estão ao nosso alcance de alguma forma. Então, da mesma maneira que a gente volta para uma colônia espiritual voltada ao bem, voltada a ajudar o progresso da humanidade, a nossa responsabilidade não começa lá. A nossa responsabilidade é aqui, já, nessa nossa encarnação de esclarecimento, de consolo e de apoio aos que buscam esclarecimento e auxílio. E nós temos no Espiritismo uma fonte segura e confiável dessas informações e desse auxílio para que possamos performar o nosso trabalho aqui. Então, para encerrar, eu trouxe aqui alguns slides interessantes de uma miragem que apareceu no domingo, dia 7 de maio de 2005, ao longo da costa de Penglai City, em Shandong, uma província ao leste da China. Vocês veem aí na foto uma cidade espiritual, não é uma cidade física, é uma cidade espiritual que foi fotografada, a fonte está aí, China Photo Press, e vocês veem aí a colônia lá ao fundo, milhares de pessoas testemunharam essa miragem que demorou 4 horas, que as brumas elevando-se criaram a imagem de uma cidade com edifícios modernos, arranha-céus,
e ruas amplas, bem como pessoas que eram claramente visíveis. Imagine a emoção de ver uma cidade espiritual, a realidade de uma cidade espiritual nos seus olhos, na frente dos seus olhos. Olha que interessante essa fotografia, como realmente você vê uma cidade espiritual aí. Especialistas dizem que essas miragens têm sido registradas em Penglai ao longo da história, e que por isso o local se chama a Morada dos Deuses. Então, as cidades espirituais na China, um país onde você imaginaria que seria o último lugar que apareceria alguma coisa espiritual, né, por todo o que acontece lá, e aí você tem uma cidade espiritual na beira do lago, onde você vê claramente que tudo que a gente estuda, que a gente fala aqui, é a realidade. Elas existem, elas são exatamente como nós temos aqui nossas cidades no mundo físico. O que nós temos que entender é que elas funcionam de uma maneira similar a como nós funcionamos aqui. Nós aqui, de novo, somos uma cópia mal feita do mundo espiritual. Então, o que vemos aqui é o que vamos encontrar do lado de lá. Para encerrar, falamos que as vibrações dimensionais do universo são infinitas, bem como infinitos são os mundos que preenchem essa imensidão. A evolução é contínua em todos os lugares. A vida se renova, purificando e elevando os indivíduos e dirigindo-os bela e vitoriosamente para a suprema união com a divindade. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês das colônias espirituais dedicadas ao bem. Se alguém tem alguma pergunta, estamos à disposição. Se não, muito obrigado pela atenção de hoje. Welcome. Obrigado, João. Que estudo maravilhoso, né? Falando sobre André Luiz, que tem essa coleção maravilhosa, que são 13 livros, se eu não me engano, mais alguns que vieram depois, mas da coleção A Vida no Mundo Espiritual, são 13. Eu estou lendo agora Entre Dois Mundos. Não, peraí. Entre o Céu e a Terra. Entre o Céu e a Terra, que você comentou aqui, mas é interessantíssimo. Alguém aqui já leu alguma obra de André Luiz? Ninguém? Ah, ninguém levantou a mão. Levantou a mão já? Vocês se aprofundaram, gostaram, porque... Então, eu vou fazer uma propaganda aqui. Lá na livraria, nós temos as obras todas. Né, Luci? Tá tudo lá, né? Com precinho bom, especial, né? Tem até desconto hoje, se quiser. Em dar um desconto, a gente cobra 10% a mais de desconto para ajudar a casa. A feira do livro usado, mas agora a gente está falando de livro novo já. Ano novo, livro novo. Então, foi, graças a Deus, né? Que bom. Muito obrigado mais uma vez, João. É maravilhoso. Eu convido a todos, investiguem sobre essas obras de André Luiz. É maravilhoso você saber que tem irmãos que se dedicam assim, 7 dias por semana, se dá para contar no plano espiritual, não sei se eu posso falar nessa linguagem, porque eles ficam muito tempo, já não precisam comer, já não precisam beber, já não precisam dormir, dando assistência. Não que eles vão ficar 24 horas, como o João comentou aqui. Eles têm mais o que fazer, eles não podem ficar do nosso lado 24 horas. Tem outros irmãos que necessitam também, né? Mas se vocês precisarem, peçam. Vocês vão ter uma surpresa enorme. Peçam. Eles vão estar lá. Eles não abandonam ninguém. Eles sempre vão estar lá do nosso lado. Sempre vai ter um irmão a nos ajudar a estender a mão,
a nos dar um passe. Isso é muito, muito, muito legal saber disso e ter essa consciência que a verdade é, quando tiver um ou mais ou dois, falando em meu nome, aí estarei, através dos seus mensageiros, através da sua luz, atingindo nossos corações. Isso é muito, muito legal. O Espiritismo nos traz isso, nos entrega de bandeja. Alice? O João falou aí, né, da dificuldade que a gente vai ter quando, do lado de lá, de fazer a telepatia, conversar mentalmente. Aí você falando aí, esse é o momento que a gente consegue mentalmente falar com ele, né? Quando a gente vibra assim, mentalmente, pede ajuda, a gente só pensa e ele já vem. Já chega, já estou muito vacinado, me ajudando. E tá mesmo, viu? Podem ter certeza. Eu ainda eu penso nesse negócio de telepatia, mas estou tentando aprender ainda como me comunicar verbalmente, que eu ainda não aprendi. Eu tenho que chegar lá ainda. Eu tenho que chegar nessa parte ainda, às vezes eu me enrolo todo aqui, eu peço até perdão para vocês. Mas nós vamos para a nossa segunda parte. Eu vou trazer aqui nossa querida companheira Valquíria para fazer nossa oração, que faz tempo que ela não vem fazer oração para a gente aqui, e a gente fica tão assim alegre quando ela vem fazer a nossa oração final, e depois nós vamos para o nosso passe, que é esse momento. Mentalizem Jesus, fechem os olhos e ponham a imagem de Jesus só para você ali. Seja um pouquinho egoísta, né? Só para você, a imagem de Jesus é onde os nossos queridos mentores trabalham, buscando apaziguar o nosso coração, harmonizar a nossa saúde física e, mais importante, a saúde mental. E que Jesus os abençoe, vocês que estão aí em casa também, que fiquem em paz e até a semana que vem. Ah, é, a festa de Natal ontem, agradecer. Foi boa a música, dança, teatro, brincadeira. Papai Noel não pode faltar nessas festas, né? É o agradecimento da nossa casa com os colaboradores, as pessoas que vieram na festa compartilhar conosco. Essa ajuda é importante para manter a nossa casa e manter as nossas obras sociais que nós temos aqui e no Brasil também. Nossa gratidão por todos, pela ajuda, pelo comparecimento, pelas doações que nós recebemos, quando você compra um almoço ali, quando você compra um livro usado ou novo, uma doação. Muito obrigado, muito obrigado por esse ano, que foi difícil, mas está melhorando, está voltando. Se não é que já voltou. Muito obrigado. E hoje tem almoço de novo. A gente é insistente. Vamos almoçar junto. Participem, porque com esse almoço que ajuda a pagar o nosso aluguel. Olha aí, tá vendo? Participem conosco. Valquíria? Pai nosso que estais nos céus, eis-nos aqui, reunidos em vosso santo nome, agradecidos por essa oportunidade. Sabemos que temos muito a agradecer. São infinitas as nossas bênçãos diante das vicissitudes que temos no dia a dia. Sabemos muitas vezes não ser merecedores de tantas coisas boas que nós temos. Mas pedimos, não nos desampare, esteja conosco sempre. Nos mostre, nos aponte caminhos, nos puna quando precisarmos, mas não nos desampare. Obrigada àquele Espírito que nós temos, o guardião, que sempre está conosco. Abençoe a ele, dê forças para que continue ao nosso lado e que ele jamais desista de nós. Obrigado aos mentores espirituais dessa casa, que nos recebem sempre amorosos, caridosos. Que a paz de Jesus possa estar com eles e conosco.
e que a gente nunca perca a vontade de viver e nem a esperança de viver. E que assim seja.
in this camera here. Here, what I'm gonna fix. And the who is home, seem perfect. You can see perfectly. And I do this, and then you have the But then you mentioned lecture. if they are using PowerPoint, you need to use both computers. Yeah, It's better. you gotta put it here. So then which one will be connected to the projector? So this now is this- connected to the projector. Okay. What you're gonna do? This one, you go inside the StreamYard. Here, see? The StreamYard is here. This is this computer. I can remove it. That's Okay. it. This cable Okay. control is connected to the projector. All right. Mm-hmm. It's the HH. But this HTML. this setup here is works for here and who is watching home. The part that I don't understand is why do you need two computers? Just for don't cover the completely. You can do here. You definitely can do Okay. here, but the PowerPoint gonna overthrow this screen. It's easier to see StreamYard because, what Wilson just said, the PowerPoint covers up the screen. The like then you don't know if you are live or not. I If see, you're yeah. like that's Okay. the problem we have. So you're just using this as a second screen. Exactly. So you're Pretty much. extending the It's a screen to background. another. Could be a small iPad All too. right. Could Okay. be an iPad too, Yeah. but we have this, so we do this. Now I understood. So you are just extending the screen. Exactly. That's perfect. Exactly. So then here you control everything. All right. Okay. Then you set up. So after you go live, you gotta go live. This Mhm. is I'm still live.